Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Thalita. Bom dia, Lorena. Vou inovar hoje. Vou fazer uma leitura de uma frase aqui, de um calendário que a gente tem de frases. Ótimo. O perdão é o melhor antídoto para o veneno da perda, da dor, do pecado e da tristeza, mesmo que pareça um remédio amargo. Bonito, Profundo, né? hein? Profundo? Eu só não sei quem escreveu. Bom dia, gente. Meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora marketóloga e comunicóloga e também fundadora do Café Delas. E estamos aqui hoje com essa moça maravilhosa, que é uma figurinha, não é bem repetida, mas eu sou repetida lá também no Café com Drink. Seja bem-vinda, Thalita. Muito obrigada, Lorena. Estou assim muito feliz com esse convite. Estou assim, me sinto muito honrada de estar aqui, de estar te conhecendo pessoalmente. Então, assim, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu te agradeço de coração, tá? Querida, eu que agradeço. Gente, a Thalita é uma mulher maravilhosa. Ela descobriu o Café Delas dentro do Instagram, né, Thalita? Foi. Já com seu perfil psicólogo dos gringos, né? Exatamente. Isso vai mais ou menos um ano, se eu não me engano. E nós fizemos já um podcast online. Ela já me entrevistou no Café com Drink. Já fizemos um Café com Drink gigante, com 5 episódios, que estão aí dentro do Café Delas e também no Psicólogo dos Gringos, onde eu falo sobre lipedema, né? Sobre a minha doença. E ela deu a graça de vir aqui a Belo Horizonte, onde os pais dela moram, para que ela pudesse aqui resolver algumas questões aqui no Brasil, porque uma moça, tem escrito aí China? Tá. É uma moça que ela foi parar na China, mas isso ela vai contar pra gente. Thalita, eu já falei que você nasceu em BH, né? Já. Conta pro pessoal então, nasceu em BH. Nasci em BH, estudei em BH, sou totalmente mineira. E depois saí, morei fora, fui parar na China, como você falou, e agora eu tô aqui a passeio, visitando a família. Agora, você estudou em BH até a formação sua da psicologia? Sim, eu formei em psicologia pela FUMEC, sim, no Alto da Afonso Pena. E aí depois eu fiz minha especialização fora e também o mestrado eu fiz fora. Mestrado em que mesmo? Você já tinha falado. Mestrado em Neurociência e Saúde Mental pelo King's College em Londres. Isso, Londres, lembrei. Nossa, que show. E quando você foi estudar em Londres, você já tinha essa ideia de ir para a China ou não? A China veio para mim como surpresa, sabe? Eu gosto muito de ver documentários, eu adoro assistir documentários. Mas antes de ir para a China, eu estava nos Estados Unidos e não me atraía, mas eu não queria estar ali mais, eu queria algo diferente. Sei. E aí eu vendo documentário, eu vi muito documentário sobre a China, e aí eu falei, por que não tentar lá? E aí eu comecei a mandar currículo, mandei currículo igual uma doida para várias empresas, fui fazendo teste. E aí uma empresa chinesa me chamou para teste, eu fui passando nas etapas do processo seletivo, e aí eles falaram, olha, se você quiser, a vaga é sua, vem. E aí eu peguei e fui, mas para trabalhar como headhunter, que é caçador de talentos. E aí foi assim que eu fui parar na China. Já tem um tempão, 9 anos já. E como headhunter, você trabalhou fixo? Trabalhei fixo nessa empresa. Era uma presencial? Presencial. Trabalhava presencial. E só que essa área do RH não me atrai, sabe? Não é a minha paixão. Eu sempre gostei muito da área clínica. E aí, o que eu fazia? No primeiro ano, eu fiz trabalho voluntário, trabalhando o período integral como caçadora de talentos. Entendi. E fiz trabalho voluntário para a rede de suicídio na China. E aí, depois eu fui começando a atender pessoas, sabe? Aí eu comecei a atender, sei lá, depois do trabalho, numa cafeteria, ou às vezes até ia para casa da pessoa. Olha. E aí depois eu acho que de 2 anos, aí eu me estabilizei, larguei o caçador de talentos nessa área e aí foquei só na psicologia clínica com estrangeiro, por isso aí psicóloga dos gringos. E o nome é ótimo.
O nome é ótimo. Por isso, psicóloga dos gringos. Pois é. Gente, da outra vez que nós fizemos a entrevista com a Thalita, no online, ela estava usando uma blusa show. E hoje ela está com uma parecida. E aí ela vai contar pra gente agora de onde que é essa blusa linda, Thalita? Desculpa. Não tem problema, não. Tá bom. Essa blusa aqui é do Vietnã, eu tava até te falando de mulheres de uma comunidade que é um pouco ignorada pelo governo vietnamita, e é uma vestimenta típica, e eu tenho essa mania, sabe? Se eu gosto de um trem, uma blusa, qualquer coisa, eu compro, mas eu gosto de comprar de outra cor. Sei. Então você me viu com a mesma coisa, mesmo estilo, mas em outra cor. Aí, como eu sabia que eu ia te ver, eu falei assim, gente, vou colocar essa daqui que ela gostou dessa blusa, né? Linda, linda. Adoro. Thalita, e aí você chegou lá na China com a cara e na coragem, assim, só o emprego arrumado. Foi só o emprego arrumado, dormi no aeroporto, não conhecia ninguém. Nossa. Foi totalmente, nunca tinha ido para a Ásia naquela época. Então foi totalmente sozinha, na cara e na coragem. Meu Deus, e só falando inglês? Só falando inglês, não sabia nada de mandarim. Eu cheguei no sábado, desculpa, e na segunda-feira eu já tinha que trabalhar. Nossa! Aí eu lembro que eu cheguei no sábado, limpei meu quarto todo, mal descansei, ainda estava meio desbaratinada e fui trabalhar na segunda-feira. Gente, que coragem. Nossa, 9 anos, né? Já fez 9 anos que você chegou lá? Puxa vida, que coragem, né? Você é muito corajosa. Tem gente que fala que é loucura, né? Você sempre foi assim? Desbravadora? Eu acho que eu sempre fui meio assim, sabe, Lorena? Uhum. Se der errado, assim, eu tento me preparar, né? Uhum. Se der errado, eu... E como você lida com as críticas? Sobre as críticas, ela vai falar daqui a pouco no segundo bloco. Então tá. Já voltamos. Ótimo. Gente, voltamos no segundo bloco. Vamos lá, já vou pegar a Thalita aqui no momento da pergunta. Como você lida com as críticas? Bom, eu tô pensando aqui para ver a última, como é que eu de fato me lido, assim, uma resposta geralzona. Mas primeiro eu ouço, eu tento ver, assim, da onde que aquela crítica tá vindo. Eu tô pensando, assim, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, né? E eu vejo o que eu posso, se aquilo de fato aplica a mim, o que eu posso fazer de construtivo com aquilo, e se der, ou se eu quero fazer algo construtivo com aquilo, o que eu posso fazer, e se não, eu deixo pra lá. Eu não tenho essa tendência a ficar rebatendo, ou a ficar justificando, sabe? Crítica eu acho que a gente sempre vai ter, em vários momentos, assim, todos os aspectos da nossa vida pessoal, profissional. E eu acho que a gente tem que ver, né? Será que eu estou em condição de receber aquela crítica naquele momento? Eu olho muito isso, assim, meio para mim, sabe? Então eu acho que essa é uma forma. Não vou saber, assim, se aplica para todo mundo, mas eu tento, assim, receber a crítica de uma forma saudável. Entendi. Que sempre vai ter. E a crítica, quando ela começou a terapia minha com ela, né? Você tá entendendo? Aí eu tossindo aqui de nervoso. Você tá achando? Não, tô brincando. E a crítica, quando ela vem no tom da fofoca? Lorena, pra te ser muito sincera, eu não... Você não liga? Eu não ligo. Eu não ligo. Eu penso que, assim, sempre vão haver comentários, né? E, assim, sempre as pessoas vão dar ali opinião, o que elas fariam no seu lugar, o que não fariam, né? Mas, às vezes, as pessoas não sentem o que você está sentindo, o que você está vivenciando ali. Então,
é claro, não vou ser hipócrita, né? Tem hora que a gente adora uma fofoca, né? Tem hora que a gente adora ouvir uns comentários e tal, mas eu procuro, já teve sim momentos na minha vida, quando eu era mais nova, em que eu era mais preocupada com relação aos comentários das pessoas. Sim. Mas hoje eu tô num momento da minha vida que, se não for construtivo, assim, eu não dou confiança, eu não aprofundo. Vou dizer que eu não sou afetada por isso? Não, às vezes eu até sou afetada, mas eu procuro não deixar aquilo ter um efeito muito grande na minha vida, sabe? Entendi. Porque sempre vai ter, independente da escolha que a gente faz, mas é isso. Eu vejo que há uma diferença, assim, como eu me comporto, como eu respondia às fofocas no passado, quando, sei lá, eu era mais nova, não tinha maturidade, com hoje, por exemplo. Então eu pretendo, assim, focar em coisas mais significativas e valiosas para mim. É difícil, não é fácil, entendeu? Mas é isso. Eu te perguntei até porque isso é mais para mim mesmo, assim. Eu lido mais ou menos como você também, né? O lance do lipedema, nós já conversamos sobre isso. Quem quiser assiste lá depois. Tá muito bom. Porque são vários conteúdos, né, Thalita? São cinco partes, né? E aí a gente vai lidando com isso aí. E eu ainda hoje, na maturidade, né, dos meus 53, quase 54, eu penso o seguinte, ainda assim, eu gosto de aproveitar o que vem da fofoca e ver o que é que eu posso melhorar. Antigamente não, antigamente eu ficava só com raiva mesmo. Porque se não for para falar bem de você, eu não tenho interesse de ficar falando mal de você. Para mim, assim, eu respondia dessa forma, ou eu ouvia, ou eu agia, fazia ali de acordo, ou engajava, mas hoje eu vejo, eu respondendo a esse comentário, a essa fofoca, vai me aproximar da pessoa que eu quero ser? O que isso vai trazer de valioso para minha vida? Vai acrescentar algo valioso? Sim ou não? Se não, eu deixo falar e sigo normal, entendeu? Perfeito. Que às vezes as pessoas fazem comentário, às vezes é por, né, a ignorância no sentido assim, de não ter conhecimento da situação, não saber ali das questões, entendeu? Às vezes vem mesmo, às vezes de bom coração, entendeu? Falta de conhecimento, eu já falei, né? Às vezes vem assim por, entre aspas, maldade, né? Mas não cabe a mim investigar o motivo que aquela pessoa tá fazendo aquele comentário. Entendeu? O problema é que às vezes a gente não tá tão fortalecido, isso atrapalha muito, né? Atrapalha. A pessoa não tem um terapeuta como você. Né? Porque a maioria das pessoas ou faz terapia hoje, porque na época que eu era mais nova não existia isso. Terapia era coisa de doido. Né? Então, nos últimos 20 anos, as pessoas fazem terapia, ok, elas estão até bem, mas elas querem ver se podem melhorar. Tem outras pessoas que fazem por indicação médica, né? Outras pessoas que têm suas deficiências, suas, não sei se eu posso falar deficiência, né? Mas que tem outras questões mais sérias também. Mas quando a gente faz, eu estou até querendo voltar, eu devo voltar agora em abril, né? Fazer terapia por causa da questão do lipedema que a gente conversou. Porque tem hora que pega pesado. Não dá pra gente fazer sozinho, não, sabe? Então, eu tô te perguntando isso, até porque, pro pessoal aqui, né, entender como que é a vida de uma psicóloga que trabalha exatamente na atividade que ela gosta, de uma forma online, que atende pessoas do mundo inteiro, né? 19 países que você me contou da última vez. E isso é interessante, porque são universos totalmente diferentes que você atende, culturas diferentes. Exatamente. Como você lida com isso? Bom, tem altos e baixos, né? Tem ganhos e perdas. Eu acho que o fato... Tem tanta coisa, deixa eu me organizar aqui. Para uma pessoa que trabalha online, né, no caso aí autônoma, né, tem aí
o ganho da liberdade, o ganho da liberdade no sentido, eu vim para cá, eu trouxe meu computador, meu instrumento de trabalho, e eu trabalho aqui. Tem vezes aqui que eu tô curtindo com minha família, mas tem vezes que eu tenho atendimento e tenho que trabalhar. Isso é um ganho, né? Eu posso estar em qualquer lugar, não interessa aonde, só tem internet que eu consigo trabalhar. Liberdade geográfica. Liberdade geográfica, exatamente. Em contrapartida, eu não tenho aquela estabilidade, né, salarial que uma empresa fornece. Verdade. Né? Então, assim, tem vezes que se você trabalha numa empresa, às vezes a pessoa não tem a liberdade geográfica, né? De, sei lá, tem que estar na empresa de 8 a 5. Ou em home office também, né? Tem que estar ali sempre respondendo. Eu já tenho a liberdade geográfica, mas, em contrapartida, eu não tenho a estabilidade salarial que uma pessoa que trabalha numa empresa tem. Então, independente aí eu acho que tudo na vida, né, a gente tem altos e baixos, ganhos e perdas, então eu acho que é bom a gente ser consciente com relação a isso. E aí, igual eu te falei, eu comecei como a caçadora de talentos, então eu tive aí que me estabilizar para eu largar a empresa para ficar só na psicologia clínica, senão não tinha condição, sabe? E aí até eu estabilizar mesmo, eu tive que fazer um bico ali, um bico aqui, entendeu? Me virar nos 30. Então você saiu da empresa para já começar a atender online? Eu já estava atendendo. Fez a transição, né? Eu já estava atendendo. Eu estava na empresa trabalhando normal de segunda a sexta, de 8 da manhã às 7 da noite. E aí, dependendo do dia, eu tinha cliente depois do trabalho, numa cafeteria próxima, mas no final de semana era certo que eu tinha atendimento. Entendi. Entendeu? Sim. E aí, à medida que eu fui conquistando mais cliente, não tinha condição de eu trabalhar na empresa, aí eu peguei e falei, agora eu posso sair da empresa. Foi exatamente assim. Fez uma transição mais confortável, né? Isso. E que mais na sua pergunta que você falou, como que é, né? Bom, então isso aí eu vou tentar responder sua pergunta falando um lado aí, entre aspas, positivo e um outro negativo, né? A estabilidade financeira e a liberdade geográfica. Eu vou tentar comparar aí os pontos. Um outro ponto, você tem que se preparar, né, mentalmente, porque imagina você escutar sempre, né, problemas, questões, casos difíceis, sabe? Então, assim, fica muito pesado para você. Então, assim, acaba que a exigência de buscar um equilíbrio ou buscar algo totalmente fora do seu trabalho é uma necessidade muito grande. Então, tem vezes, por exemplo, que eu termino os atendimentos, aí eu, assim, eu quero ver aquelas bobeiras na televisão. Sabe? Não quero pensar, ou então tem vezes, assim, que eu coloco um fone de ouvido e vou fazer caminhada e coloco aqueles rock alto, sabe? Faço caminhada. Então, isso, assim, é bem necessário. Uma outra coisa, né, um outro ponto é a questão que o trabalho não é só quando eu estou ali atendendo, em atendimento. Eu tenho que estudar o caso, eu tenho que estudar a cultura da pessoa, porque atualmente são 19 nacionalidades diferentes, então, assim, é muita cultura, religião, sabe? Coisa assim que eu, obviamente, não sei. Então, eu tenho que me preparar com isso. Então, eu trabalho não só quando eu faço atendimento, mas eu trabalho assim, me preparando para os atendimentos, sabe? Então, estudo. Então, o trabalho ali não é aquela coisa pontual, sabe? E, em contrapartida, vou sempre trazer um ganho, uma perda. Você tem que ficar muito atento a
encontrar esse equilíbrio, sabe? Tipo assim, não, agora eu não vou estudar. Igual eu prestei atenção no final do ano passado. Os livros os últimos livros que eu tinha lido era só sobre saúde mental, psicologia. Aí eu falei assim, não, gente, eu tenho que ler alguma coisa que não tem nada a ver, uma literatura, sabe? Legal. Então isso é uma coisa que você tem que estar sempre atenta. Legal. Vamos fazer um intervalinho? Vamos. Já voltamos então no próximo bloco. Terceiro bloco. Passa rápido, né? Passa. Você conversa de comadres que não se conheceu presencialmente. Thalita, aí beleza. Aí fez a transição. As primeiras pessoas que você atendeu, não sei se você vai se lembrar agora, mas foram do Brasil? Não. Você fez divulgação aonde, então? Não foi divulgação. Não foi? Foi mais no boca a boca. Lá na China? Lá na China. Gente, que fantástico. Lá na China. Eu falei, assim, eu atendi no Brasil quando eu estava, né, formando, fazendo estágio. Né, quando a gente está em estágio, a gente faz a clínica escola, certo, né? Mas lá na China, no grupo de amigos, eu comecei a falar que eu sou psicóloga, e aí eu fazia um voluntariado, que é uma rede de suicídio. Aí eu fiz um curso para atender pessoas né, que estão aí, eu posso falar isso, né? Que pode. Em risco de suicídio, em atendimento. E aí não tinha ninguém na formação com a formação de psicologia, sei, sabe? E aí eu comecei a falar, e aí as pessoas começaram a me indicar. Olha. A me indicar um para outro. Adultos? Não, o meu primeiro na verdade, foi um pré-adolescente. Ah, tá. Foi um pré-adolescente, lembro. Olha. Foi um pré-adolescente russo. Na verdade, a mãe pediu indicação. Essa amiga minha, ela é professora, e ela era professora dessa criança, desse pré-adolescente. E aí ela pediu indicação de um profissional da saúde mental, porque ela tinha levado em psiquiatra, não tinha gostado, enfim. E aí essa amiga minha me indicou. E aí eu lembro que eu fui na casa dessa família fazer o atendimento, porque eu não tinha, né? Não tinha consultório, não tinha nada. E aí daí foi crescendo, sabe? Aí daí um foi falando. De russos que moram lá. Eu acho que moravam na China, e aí foi isso. Foi daí que continuou. E como foi essa terapia? Teve bons frutos? Se eu posso falar assim? Teve bons frutos. Eu tive, assim, penei muito, porque era pré-adolescente, né? E aí eu tive que recorrer à supervisão, porque já tinha um bom tempo que eu não atuava. E é sempre bom, né, a supervisão na psicologia, você recorrer a um profissional que tem mais experiência, e aí você discute o caso. Então aí eu estava sendo orientada pelo supervisor, e deu bons frutos. Ô Thalita, e você atendeu esse pré-adolescente falando inglês? Falando inglês. Então você já foi para a China, você já falava inglês? Já falava inglês. Ah, já estudou aqui no Brasil, então. Sim. E eu percebo que quando a gente fala inglês num país que não tem a língua inglesa como mãe, né? Língua mãe, é melhor, né? A gente entende as pessoas melhor. Pode ser, eu imagino que sim, né? Eu passei muito aperto nos Estados Unidos na época que eu fui, e em Londres, principalmente. Porque são ingleses muito diferentes. São muito diferentes. E nos outros países você vai, enrola lá, a pessoa dá Você vai no Embromation. Nossa, e aí você começou ali no presencial, e quando você foi para online? Então, aí eu consegui ter um consultório, aí eu atendi as pessoas presencial, e aí eu vi a necessidade do online, porque alguns clientes meus, eles saíram da China, foram para outros países, ou então foi para o país de origem, e gostaria de continuar tendo sessão comigo. Aí eu atendia online e presencial essas pessoas. E aí eu fiquei 100% online com a pandemia. Entendi. Aí saí do consultório e fiquei 100% online.
E aí o que me abrangeu ainda mais, porque aí foi interessante que eu comecei a receber indicação de ex-cliente ou cliente atual da época para amigos do país que eles estavam, sabe? Uhum. Ô, Thalita, e a pandemia lá começou um pouquinho antes daqui, né? Começou bem antes. Dezembro, mais ou menos, de 2019. Olha, janeiro. Havia comentários no final de 2019, mas digamos que começou mesmo em janeiro. Meu marido, né, Marcelo, é muito antenado, né? Eu conversando com ele em dezembro, janeiro, ele falou assim, amor, se viu uma gripe que tá vindo para cá, vai dar problema no mundo inteiro. Eu falei, que gripe, gente? Eu nem sabia o que era. E aí foi o que foi, né? Tantas perdas que a gente teve, infelizmente. E aí, você atendendo essas pessoas na pandemia, a maioria tinha a ver com as perdas do Covid? Foi muito difícil. As pessoas que estavam na China tinham a ver com perda, sim, né? Então eu tive cliente que às vezes teve perda de familiar e essa pessoa não podia, né, sair do país. Nossa. Então, assim, isso foi muito triste. Nossa, pior ainda. A questão do lockdown, né, que foi muito rigorosa, então, assim, isso também eu tive que lidar com isso. Então, durante o Covid, e até as questões, por exemplo, às vezes, aquela coisa, né, do familiar tá num outro país e os pais tá no país de origem e ter aquela briga com os pais que não conseguem aceitar ou não conseguiam seguir as regras da pandemia e deixava a pessoa ansiosa. Então, assim, foi bem pesado, sabe? Nossa, Thalita. Isso foi muito pesado. Você estava me contando que às vezes você tem que dar uma paradinha para dar uma corrida, espairecer, assistir um filme, as bobagens da televisão. Isso é uma forma de proteção à sua saúde mental, né? Eu gosto muito, às vezes, de viajar. Então, aí, quando eu viajo, eu meio que só respondo mensagem, se for urgente, sabe? Então, eu tenho que me proteger, sim, porque às vezes é muito pesado, sabe, Lorena? Às vezes é muito pesado. Nossa, tem que ter um equilíbrio, né? Para conseguir. Eu sinto, não sei se você sente isso. Outro dia eu estava pensando nisso. Eu participo de muitos eventos, ou online, ou presenciais, e eu viajo muito a trabalho. Então, raramente eu estou em casa, igual eu estou aqui hoje. E aí eu percebo que alguns lugares é como se sugasse a nossa energia, né? E outros não. Outros eu trabalho à noite, durmo tarde, fico show, às vezes até melhor do que aqui em BH. Uma coisa muito louca isso, né? Eu imagino você, então, falando com pessoas de vários países, como funciona isso na sua cabeça, assim? Porque são culturas, você atende em inglês, todo mundo? Atendo em inglês, sim. Agora, a questão da Alemanha, que você está indo para a Alemanha também, você fala um pouco de alemão também, eu atenderia a pessoa também em alemão, em mandarim, como é que funciona isso na sua cabeça? Bom, com relação... Aí minha cabeça é meio bagunçada, né? Sou meio doida. Nossa Senhora! Tô parando pra pensar aqui, porque você tem a cultura, você tem a questão da língua, né? Eu sou tradutora de inglês, mas quase não falo inglês mais, assim, do jeito que eu falava antes. Marcelo é tradutor de espanhol. Então a gente está mais nesses universos do português. Você não, você está lá no mandarim, o alemão, o inglês, o português, e aí você tem as diferenças culturais? Bom, nossa, dá pano para manga. Uma coisa assim da questão do ambiente, o que eu faço na minha casa é que eu tenho o meu escritório, né, que eu atendo e fico lá. Então eu uso o meu escritório para atender e para estudar, estudo relacionado a atendimentos. Ah, tá. Sabe? Eu não fico no meu escritório se eu tiver que, sei lá, se eu estiver descansando, lendo um livro, eu não fico lá, porque eu associo ao trabalho. Sabe? E pelo fato de eu trabalhar em casa, eu tenho aquela coisa, né, para criar uma divisão na minha cabeça, eu só não coloco sapato, mas eu visto calça e blusa de trabalho. Aí eu deixo até o brinco perto do computador, coloco um brinco mais arrumadinha. Quando eu não tenho sessão ou nos intervalos,
Aí eu fico toda zambaiada, como diz minha mãe, sabe? De roupa de casa, pijama, cabelo assim pro alto. Pra eu fazer essa distinção, sabe? E eu, às vezes, me forço, pelo menos, dar uma volta, sabe? Senão eu fico em casa o dia inteiro. Isso com relação ao ambiente. Com relação ao idioma, talvez isso vai naquela pergunta que você me fez, acho que no segundo bloco. Entra aí na questão, é uma perda e um ganho ao mesmo tempo, né? Porque a partir do momento que você pratica um outro idioma tão intensamente, sim, você ganha no outro idioma, mas acaba que você perde no seu idioma nativo. Claro, nunca que a gente vai esquecer, mas eu noto, por exemplo, que o meu português é bem mais, não é tão rico, sabe? Tipo assim, eu não tenho um português bonito. Eu não acho, não. Você não acha? Eu acho tão bonito, por exemplo, a minha irmã falando. Pronúncia é que eu acho que, às vezes, a conjunção que você... Entendeu? O A com o só. É mesmo? Mas seu vocabulário é super rico. Ai, obrigada. De tudo que a gente já conversou até hoje. Obrigada. Foram horas de conversa. Obrigada. Porque eu não acho, eu sinto assim uma perda, sabe? Eu não sinto assim tão... Foi até um motivo, isso foi uma das coisas que me segurou muito para eu não fazer, como é que fala? Foi uma coisa que me segurou muito para ir na rede social, fazer o Instagram e o YouTube, que eu tinha vergonha de como eu falava. É isso? Sério. Eu demorei, eu ficava assim, gente, até na crítica, né? Eu falei assim, gente, será que o povo vai me entender? Eu não falo tão bem igual eu falava. Como é que vai ser isso? Falar assunto complexo. Aí depois eu liguei o F e falei assim, vou fazer pra lá. E eu procurei um motivo além da vergonha, sabe? Eu falei assim, não, eu quero fazer isso porque eu gosto de falar sobre saúde mental, então isso é muito maior do que a minha vergonha de falar. Então, é isso. E aí, qual que é a outra parte da pergunta? Agora nós vamos fazer um intervalinho. Tá. Falando demais, né? A gente volta já. Tá. Já voltamos. O último bloco. Vamos lá. Você lembra do show? 11h30? Lembro. Nós no plateia, temos aqui o marido que está ali nos auxiliando. Marcelo. Topzera. Então vamos lá. Perguntinha que ele me auxiliou aqui, né? Quais são os tipos de pacientes que você não atende? Eu não atendo criança e adolescente e simplesmente por causa que meu atendimento é online. E eu imagino que esse tipo de clientela teria um proveito muito maior de um atendimento presencial. Entendi. E a sua linha de atuação, você falou aqui em off pra gente que ela é diferente de como é no Brasil, que é tudo bem definido nas suas casinhas. Isso. E no exterior isso não existe. Como é? Explica pro pessoal. Para entender, né, para quem é meio leigo, a psicologia ela é como se fosse uma árvore. Cada galho é uma linha. Uma linha é como se fosse uma direção que o profissional vai ter para o tratamento. Então, você tem aí várias linhas da psicologia, que é a psicanálise. Aí você tem vários galinhos, psicanálise freudiana, lacaniana, esqueci a outra. Você tem a linha da comportamental, a linha da humanista. Então, a psicologia, ela tem aí várias linhas que são direcionamento do tratamento. No Brasil, isso é muito forte, é muito enforçado, né? No exterior já não tem tanto isso. Então eu definiria que a minha linha é mais ou menos assim holística, porque eu pego da neurociência, então assim no meu atendimento eu pergunto da nutrição, do sono, pergunto também da história da pessoa, passo aí, os meus clientes falam para casa, passo exercício, então aí vamos dizer, tem um pouco de tudo, assim que eu definiria a minha linha de atuação. Quando você me entrevistou sobre lipedema, aqueles 5 episódios, você fez muito essas perguntas para mim. Sim. Tratamento, alimentação, sono. Eu pergunto tudo. Se é mulher, eu pergunto a questão da menstruação, pergunto de
questão de aposentadoria, quais são seus planos de aposentadoria. Olha, que interessante. E isso vai, às vezes, muda de acordo com a experiência com o cliente mesmo, sabe? Igual essa questão da aposentadoria, eu tenho clientes, tive 2 clientes, mulheres com mestrado, australianas, que moram na Austrália, e cada uma por um motivo específico diferente, se viram numa situação de ter que precisar de ajuda do governo para moradia. Certo. Sabe? E quando eu tive essas clientes, aí eu falei assim, opa, deixa eu começar a perguntar para os meus clientes a questão, né, de plano de aposentadoria, a questão de relação com o dinheiro, sabe? Então, às vezes, essas perguntas que eu faço tem uma historinha por trás. E é bom também você saber onde que você está atuando, igual você falou que sempre estuda para fazer um atendimento de excelência, então é importante você ter todo esse contexto, né? Sim, tem que ter muito contexto. Agora conta pra gente, qual foi o seu caso de atendimento mais desafiador? Eu vou te dar 2 exemplos. Um bonito, com um final assim, não é nem final. Uma coisa que eu notei é desafiador pro psicólogo clínico, né? Quando você tá ali com o cliente, você tem meio que estabelecer uma relação de confiança, porque você tá ali abrindo sua vida para uma pessoa que você não conhece, né? Então tem que ter ali um trabalho para ver que vocês dois dá certo trabalhar junto, vai dar fruto, vai dar bom. E quando, né, pessoas muçulmanas, mulheres muçulmanas que eu atendo, pelo fato de eu não ser muçulmana, né, cheia de tatuagem, às vezes eu vi que tinha uma certa distância nos primeiros atendimentos delas. E online? Online, só. Sabe? E aí eu tive que estudar sobre a religião, etc, etc. Mas aí e toda cliente muçulmana, Lorena, eu começo a atender, aí elas vão com o lenço. Isso. Sabe? No cabelo. E sempre maquiadas, lindas. E eu percebo que quando assim, quando a gente estabeleceu a confiança que eu posso ir no ponto com elas e a gente pode já trabalhar as questões difíceis e já ir quente, elas aparecem na sessão sem o lenço. Olha. E eu vejo o cabelo delas. Isso pra mim, assim... Que lindo. É uma coisa tão profunda, tão bonita, sabe? Você vê a resistência, assim, na hora. Pra mim, isso é uma coisa, assim... Eu não sei te colocar em palavras, mas pra mim é muito significativo. Eu começo a atender elas toda resistente. E depois eu vejo o cabelo delas, assim, pintado. E assim, lindo, lindo, lindo. E um último caso que eu tô até querendo... eu já pedi permissão pra família pra falar sobre... falar sobre, assim, né? Só pincelar... foi até recente, foi no final do ano passado, um cliente meu, americano, que morou no Japão e também morou na China, e inteligentíssimo, falava japonês, falava chinês. Eu tava numa questão com ele, fulano, você tem que ir no médico para olhar isso. Vamos marcar da gente olhar isso no médico. E aí ele foi, com muito custo, ele foi no médico. Psiquiatra? Não. Médico, uma doença. Um médico normal, não era uma doença. Veio com... Eu vou inventar aqui, tá? Não vou falar o que é. Mas veio com uma questão do tipo assim, eu tô com, sei lá, braço dormente. Meu braço tá só dormente. Não tá passando fulano, vamos. Não vou, vamos. Temos que ir, tananana, você tá no exterior, tananana, você não tá em casa, tá... Enfim, fulano foi. E aí, no hospital, fulano teve que ficar internado. E por conta disso, na hora que esse fulano chegou no hospital, como era eu que tava meio que insistindo pra ele ir, ele passou o meu telefone, o meu contato
de emergência, sabe? E aí nisso, o que aconteceu? Ele teve que ficar internado, sabe? Internou e parou no CTI. A coisa piorou. Ele chegou a ficar em coma. E aí eu recebi uma ligação. Isso foi num sábado à noite. Não estava esperando. Da equipe médica falando que eu já sabia que eu era o contato que ele tinha me falado, e eu perguntando, e aí falando que ele estava numa situação crítica, precisava de ir para a mesa de cirurgia, sabe? E estava me pedindo autorização porque eu era o contato que ele tinha dado. E aí isso para mim foi assim uma experiência que eu nunca tinha vivenciado. E aí eu tive que entrar em contato com a embaixada dessa pessoa, entrar em contato com a família da pessoa, porque eu não tinha capacidade de autorizar a cirurgia, então assim, tive que entrar em contato com a embaixada, foi assim, bem desafiador, porque isso foi bem no sábado à noite, sabe? Sei. Aí acabou que, enfim, resumindo, tudo deu bem. Essa pessoa voltou pro país de origem, mas acabou que essa pessoa faleceu. Olha. Sabe? Então, Nossa. assim, foi o primeiro cliente que eu perdi. E eu entrei, a família, devido a essa pessoa ter ido ao hospital, então a família estava em contato comigo. E aí ele tinha deixado umas lembrancinhas, uns livros pra mim, sabe? É mesmo? Olha. Então, assim, isso pra mim foi extremamente desafiador. E a idade dele? Ele tinha o quê? Uns 40, 30? 37. Super novo, né? Super novo, sabe? Vamos dizer que por sua sugestão, né, dele ir, eu sempre devia conversar com ele, você prolongou mais os dias dele, né? Porque talvez se ele não tivesse ido, poderia ter sido pior, né? A gente não sabe. A gente não sabe, mas foi uma coisa assim que eu nunca esperava, sabe? E aí eu até, baseado nisso, eu tô até pensando, eu conversei com a mãe dele, eu converso com a mãe dele, para eu ver se eu faço tiro daí alguma instrução para quem, né, algum brasileiro que vai para fora ou quer ir para fora, né? Porque o cuidado com a saúde, independente da idade, ele tem que existir, principalmente quando você tá no exterior. Sabe? Que você tá ali sem sua rede de apoio, como que você faz para construir sua rede de apoio no exterior. Então isso foi uma coisa assim que me abalou, sabe? Eu perder esse cliente. E por incrível que pareça, né, pelo fato de eu atender online, aí tem pessoas, né, é muito engraçado, tem pessoas que não gostam, não quer me ver em vídeo, só quer áudio. Então, às vezes eu atendo a pessoa só no áudio. É mesmo? Tem pessoa que não gosta de ver. Aí tem pessoas que aceitam, quer ver o vídeo. Eu sempre pergunto, você tá confortável em ver no vídeo? Sim, claro. E tem pessoas que pedem, se você vier aqui, vamos ver, deixa eu te ver, taranã. E esse cliente foi um deles, que a gente morava em cidades diferentes. Ele tava no Japão, aí ele foi pra China. E aí eu fui na cidade dele por um motivo X. E aí ele falou assim, quando você vier aqui me fala que a gente vai tomar um café. Eu tomei um café com ele, conheci ele pessoalmente, sabe? Olha, gente. Que vida cheia de emoções. Literalmente. A sua vida, né? Usando a liberdade geográfica, quantas pessoas e universos, né, que você já conheceu nesse... São o quê? Uns 8 anos, mais ou menos? Você está no online? Online, presencial online, né? Você nesse atendimento? 7, 8 anos. Muito. É muito tempo, é muita gente. E é engraçado. E 19 países que você me falou, né? Que você já atendeu pessoas de 19 países. 18, agora 19. 19 países. E é engraçado que às vezes, igual hoje, por exemplo, e eu falo assim, gente, sempre quando eu tô viajando, me surge, ou alguém já aparece, ou tem alguém novo. Tem um cliente da África do Sul, ele é médico, cirurgião. E aí eu atendi ele em 2021, durante a pandemia. Aí nós atendemos, beleza, resolvemos. Aquele abraço.
E aí, quando foi agora, eu pisando aqui, Thalita, tô querendo ter umas sessões com você de novo. Eu disse, beleza, fulano, vamos ter sessão. Assim, sabe, eu guardo o contato, mas é interessante que às vezes a pessoa volta de novo pra você e ela tá num outro momento da vida dela, sabe? Ah, aquela questão já passou, agora eu só quero definir essa questão X e vamos pra isso. E essa sensação do dever cumprido, como é que é? Olha, eu vou falar com você que eu amo o que eu faço, Lorena. Eu assim, eu acho que pra mim não sei nem te explicar. Eu sou muito assim, graças a Deus, satisfeita com o que eu faço. Que ótimo, né? Muito bom. Que ótimo. Bom, nosso programa terminou mesmo. Que pena. Eu queria fazer umas brincadeiras aqui com você, umas perguntas de bate-pronto, pode ser? Pode. Tá. País predileto, porque eu sei que você conhece alguns, dos que você conhece. China. China. Cor preferida? Azul. Eu também gosto de azul. Qual língua você mais gosta de falar? Inglês e chinês. Inglês e chinês? Mais do que o português? Mais que o português. Que história, hein? Isso é inédito. É inédito. Porque você sai totalmente da zona de conforto, né? Falar outra língua, né? É a questão da empatia, né? O que você gosta mais? Empatia ou simpatia? Eu gosto mais de empatia, porque eu acho que se você é empático, a simpatia vem colada. Boa resposta. E a última pergunta, né? Eu queria que você falasse pra gente como que vai ser agora morar em outro país, que é o país do seu esposo, né? Nós nem falamos aqui que você é casado, estamos falando igual no final. Como vai ser agora morar em outro país? Com certeza mais frio, né? Porque lá é muito frio. Mais frio e eu acho que um pouco mais próximo que é um país ocidental, né? Então um pouco mais próximo da nossa cultura e mais perto do Brasil. Ao invés de ter 12 horas de fuso horário, você vai ter o quê? Uns 5? 4 ou 5 horas, né? Bom, Thalita, foi um prazer. Nossa, o prazer foi todo meu. Lorena, muito obrigada. Feliz em te conhecer pessoalmente, tá? Igualmente. Muito obrigada. Eu te agradeço. Obrigada por todo mundo assistindo. Tá, joia. Agora eu queria que você falasse seus contatos, porque você pode ter novos clientes, pacientes a partir desse podcast. Olha, então vamos lá. Eu não estava esperando por isso. Meu Instagram tem que olhar pra lá, né? Isso. Ok, meu Instagram é @psicóloga-dos-gringos, com S, tudo junto no final. E o YouTube, eu comecei a fazer um YouTube que eu falo demais, gente. Aí os vídeos curtinhos no Instagram, eu tô fazendo longo no YouTube, também Psicóloga dos Gringos. No YouTube você não coloca @, né? Eu coloco, na descrição do YouTube eu coloco. Eu vou te marcar lá também. Ah, tá. Então é @Psicóloga dos Gringos. E eu te marco também no Spotify, nos 2 canais, no Instagram e YouTube. Beleza. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Obrigada a Lorena. você. E o nosso como todo mundo conhece, Café Delas Oficial. Siga a gente, deixe seus comentários, assistam a Thalita e tantas outras histórias que a gente tem lá de pessoas que empreendem e intraempreendem. Então, até o próximo Café Delas. Obrigada.